Olá, família franciscana, paz e bem. Hoje trataremos dois termos importantes no mundo da leitura: a decodificação e a interpretação significativa. Decodificar é identificação e interpretação dos sinais linguísticos de códigos. É conseguir ler algo. E interpretar é entender, compreender. Trazendo o termo decodificar para o contexto escolar, podemos ver que a alfabetização é uma decodificação. Afinal de contas, ninguém nasce lendo. Nesse contexto, as letras são códigos extremamente estranhos e sem sentido para as crianças. Consequentemente, as palavras para elas são só risquinhos que não dizem nada. Considerando que a criança ainda não sabe decodificar algumas coisas, ela também não sabe passar mensagens claras ainda. O aluno, primeiramente, decodifica os símbolos escritos. É uma leitura superficial que, apesar de incompleta, é essencial fazê-la mais de uma vez no mesmo texto. É o momento em que o aluno deve anotar as palavras desconhecidas para achar um sinônimo, passo importante para passar para a próxima etapa da leitura, a compreensão do que foi lido. Segundo Angela Clame, as práticas de leituras, como decodificação, não modificam em nada a visão de mundo do leitor, pois se trata apenas de automatismos de identificação e pareamento das palavras do texto com as palavras idênticas em uma pergunta ou comentário. Ou seja, para o processo de aprendizagem de leitura sólida e prazerosa, não basta apenas decodificar, reconhecendo as palavras e dando significado. É importante que a criança compreenda a função da leitura e, especialmente, o porquê dela querer aprender. Assim, o processo de alfabetização alcançaria a interpretação significativa, levando em consideração que, para se compreender um texto, há procedimentos específicos de seleção e de informação. Observar títulos e subtítulos, analisar ilustrações, reconhecer os elementos importantes do texto, reconhecer e sublinhar palavras-chave, fazer intertextualidade, tomar notas se achar necessário, inferir o sentido de uma palavra ou expressão, estabelecer relação entre partes de um texto e localizar informações explícitas no texto. Todos esses processos podem ser bem trabalhados nas séries iniciais. Além disso, o conhecimento prévio também é importante para a compreensão textual. A leitura é um ato importante em todos os níveis de aprendizagem, que vai da inicialização, da alfabetização e nos diferentes graus de sua vida. Portanto, a habilidade que se deve ter de leitura não é somente traduzir sílabas ou palavras em sons isoladamente, é muito mais que isso. Uma boa leitura é decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. A leitura serve para formar leitores pensantes e críticos que saibam resolver problemas novos e jamais vividos. A parceria escola e família é valiosa. Os pais podem incentivar a leitura de seus filhos antes mesmo deles iniciarem a vida escolar, reservando alguns minutos do dia para ler livros infantis para eles. Quando estiverem alfabetizados, esses minutos devem continuar. Porém, são eles que vão ler os livros, que podem ser até os mesmos inicialmente
para que comparem o que eles ouviam com o que eles estão lendo. Os pais precisam evitar expressões como está errado ou está lendo mal. Deve-se utilizar expressões como agora vamos ler juntos e apontar para as palavras à medida que lentamente as leem. Deve-se aumentar a autoestima da criança, elogiando todos os progressos, até os aparentemente mais insignificantes. É importante variar os gêneros, propondo leituras de livros infantis, matérias de jornal, revistas infantis, textos informativos e receitas. Falar sobre o livro que a criança vai ler é interessante, pois aguça a curiosidade da criança em saber como a história vai acabar. Ao final da leitura, é fundamental discutir sobre o que leu, solicitando que ela faça um paralelo em algum exemplo real do cotidiano. O educador e escritor Rubem Alves nos diz que, na vida, estamos envolvidos o tempo todo em interpretar. Um amigo diz uma coisa que a gente não entende. A gente diz logo: o que é que você quer dizer com isso? Aí ele diz de uma outra forma e a gente entende. E a interpretação, todo mundo sabe disso, é aquilo que se deve fazer com os textos que se lê, para que sejam compreendidos, razão porque os materiais escolares estão cheios de testes de compreensão. Afinal, interpretar é compreender. Deixo aqui o meu abraço, paz e bem.